Olá, veterinário! Olá, veterinária! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Vet Class do Esquenta Vet Empreendedor, do Esquenta do evento Segredo da Clínica Veterinária 200 mil. O evento 100% online e gratuito que acontece a partir do dia 6 de junho, onde eu vou te mostrar na prática como é possível ter uma clínica veterinária que fatura 200 mil reais todos os meses. E se você ainda não se inscreveu, garante a sua vaga clicando aqui no link da descrição do perfil. E hoje, nosso esquenta de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que rodeou maio, que foi meu faturamento caiu em maio. E agora, o que eu faço para fazer junho, 2 de junho aqui, acontecer na minha clínica veterinária? Então, se você tá com esse problema, cola aqui com o Vet Empreendedor que eu vou te contar como resolver isso. Então, Vet, é o seguinte, eu preciso dizer que vai acontecer nos próximos dias o evento Segredo da Clínica Veterinária 200 mil. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, porque ele é online, gratuito e vai te mostrar na prática como ter uma clínica veterinária que fatura 200 mil todos os meses. Faz o seguinte, link na descrição do perfil, garante a tua vaga que eu te vejo lá, tá? Então, Vete, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre, afinal, Clarice, é possível aumentar faturamento, não é? Será demanda, a cidade, sazonal, a crise, o caramba 4, que a minha clínica é assim, não tem jeito. Será que é isso mesmo? Será que é possível aumentar o faturamento? Dar uma reviravolta, já que caiu esse faturamento? É possível? Não é? Vamos entender sobre isso? Então, o que a gente consegue fazer? Se tem jeito quando o faturamento cai, algo que eu possa fazer mais direcionado? Então, para aumentar o meu faturamento, vamos entender sobre isso? Vamos, então vamos, como diz os alunos, né? Seguinte, o que é muito comum os donos de clínica veterinária confundirem sobre queda de faturamento. É muito comum que os veterinários confunda funda com bunda, eu escutava, eu lembro da minha avó. É muito comum os veterinários confundirem que é a crise, é normal, tá tudo bem acontecer assim, ou é sazonal, ou é cultural, ou é do momento. Eu preciso primeiro entender que uma queda de faturamento precisa ter um porquê testado, metrificado e muito claro do porquê o meu faturamento caiu este mês. Os números não mentem jamais. Tudo isso é alguma situação que aconteceu. Ou teve uma enchente na cidade, ou você fez um teste de reativação que não deu certo, ou é sazonal, que não tem ninguém na cidade nessa época e todo mundo tá, sei lá, na praia viajando de férias, ou é cultural alguma situação da região neste mês que o faturamento cai, ou você teve algum abalo na sua equipe que eles ofereceram menos, que eles identificaram menos situações para direcionar o tratamento da clínica. Então eu tenho que parar com o achismo sobre queda de faturamento e ter dados que me digam por que caiu. Por que caiu o faturamento? Eu tenho que entender esse porquê. Clarice, quem vive de passado é museu, minha filha. Já caiu o que tu quer que eu faça? Eu quero que tu identifique o porquê pra gente conseguir lutar contra ele no próximo mês ou em maio de 2023, pra gente saber se isso vai se replicar. Então eu preciso entender o porquê para resolver esse problema. Então hoje eu tava falando na reunião da UDVET que eu disse, gente, eu gosto de reclamação de cliente, de aluno. Por quê? Porque eles nos mostram o que eu não tô vendo, eles me mostram um ponto cego que eu tenho uma oportunidade de melhorar. Claro, tirando os malucos, que sempre, eu nunca tive problema com maluco, tá? Mas sempre tem uns malucos que aparecem aí nas clínicas. Ok, mas a grande maioria é um ponto de atenção que eu preciso olhar, que eu preciso melhorar. É um ponto cego do meu atendimento, é um ponto cego da minha clínica veterinária. Então, quando eu tenho, sim, uma queda de faturamento, eu não posso só pensar, tipo, caiu, ó céus. Eu tenho que entender o porquê. Quantas vezes você perdeu um paciente que você não fechou o caso, que você não entendeu esse óbito e você não teve vontade de fazer uma necrópsia para entender o porquê, o que podia ter melhorado, o que podia ter errado, para entender o sinal clínico que realmente era aquilo que você nunca tinha visto. Então, vamos dizer que a necrópsia de um caso mal fechado, de um óbito que não teve um caso fechado, não deu tempo, enfim, série de fatores, é a mesma coisa do eu entender por que o faturamento caiu. E não é para fechar luto, é para eu não errar de novo.
É para eu saber como que eu vou lidar com aquilo da próxima vez que acontecer. Se acontecer ou se vai se repetir para o mês que vem. Entendeu? E qual é a diferença, Clarice, no meu faturamento? Se de repente cai, eu sei por que caiu. E quando cai e não tem uma explicação. O que acontece? Quando cai e eu sei por que caiu, eu faço estratégia de guerra. Inclusive, sexta-feira eu tenho estratégia de guerra aqui na clínica. Por que eu faço estratégia de guerra? Porque eu começo a movimentar ações e começo a traçar ações para corrigir o problema, para ir para cima do problema, entender qual é o ponto que eu tenho que melhorar. Por exemplo, hoje eu tenho os mentorados do VetBoss, que é uma mentoria só para quem já foi aluno ou quem é aluno VetWinner. Aí eu posso permitir que a pessoa entre no VetBoss. Por que, Clarice, tem que ser só para quem já é aluno, eu quero entrar e pronto? Porque aí você já conhece os pilares do Vet Empreendedor para ser um VetBoss, né? Que é posicionamento, captação, fidelização, gestão e atendimento de excelência. Você já estudou, você já sabe como funciona. Então, sem você conhecer isso, é complicado você participar do VetBoss, porque aí tu vai remar mais que os outros. E aí isso me prejudica e prejudica o seu resultado. Teve uma queda geral no Brasil de faturamento. Teve um lugar só, que foi na Bahia, uma mentorada da Bahia, que ela disse: Clarice, o meu faturamento não caiu, ele se manteve, mas ele somente se manteve porque eu tô na mentoria e tô fazendo todas as ações. As demais cidades... e uma aluna que ela é sempre maravilhosa, que essa guria tem que ser estudada, que foi a Michele do Verê, do Paraná, Verê Itapejara, do Paraná, que ela bateu a terceira meta, e a terceira meta é acima de 250 mil, só pra vocês terem noção. E juntando as duas cidades não dá uma cidade, porque juntando Verê e Itapejara dá 18 mil habitantes, tá? Só pra vocês terem noção como essa menina tem que ser estudada, que é a Michele, mentorada do VetBoss. Vocês vão conhecer ela no evento, ela vai conversar com vocês. E aí eu comecei a entender, bom, então quando eu estou em movimento, gerando esse movimento, eu sempre falo pra vocês vão sentir menos a crise, menos a sazonalidade. Por quê? Porque houve um planejamento e houve ações para que essas vendas acontecessem. Perfeito? Perfeito, Clarice. Entendi. Só que quando eu começo a identificar que existe uma situação que acontece sempre em abril, muita chuva pode acontecer de ter enchente, pode acontecer de diminuir o faturamento, pode acontecer de fazer isso. Então eu já sei que eu vou traçar ações específicas para janeiro, fevereiro, março, para contribuir com o faturamento de maio e abril, para garantir a minha média mensal de faturamento. Percebe? Quando eu começo a entender o que acontece, por que acontece, ou não, foi algo assim, Clarice, muito isolado, porque aconteceu XYZ. E aí eu vou tentar entender o que aconteceu para não repetir. Beleza. Mas quando eu começo a entender o porquê dessa queda de faturamento, aconteceu, sei lá, um veterinário se acidentou de moto e aí eu fiquei com menos uma pessoa e realmente caiu o faturamento. Então, claro, fora essas coisas de acidente, disso ou daquilo, eu tenho que começar a entender e controlar o porquê o meu faturamento está caindo. Se são fatores externos da cidade, da região, alguma questão política, alguma questão climática, eu já preciso estar entendendo que naquela época isso acontece e eu vou munir o meu faturamento de antes e depois para cobrir essa brecha da queda do faturamento desse mês. Então, ter entendimento sobre isso é garantir uma média mensal de faturamento e um crescimento antes e pós esse mês de queda comum, sazonal ou cultural. E quando eu começo a entender isso, eu começo a ter o que a gente já vem conversando aqui há algum tempo, que é segurança financeira na minha clínica veterinária. E segurança financeira é eu estar estrategicamente preparado para aqueles meses que eu já entendi o porquê o faturamento cai, como o faturamento cai e como eu vou me proteger disso. Porque quando eu estou falando de clínica veterinária, eu estou falando de possibilidades de receita previsível. Sim, uma clínica veterinária, ela não pode e ela não deve se manter somente com patologia, se manter somente com acidentados, com emergências, com animal crítico. Porque quando eu estou lidando somente com patologia, com acidentado, com animal crítico, eu estou sempre dependendo de uma doença, dependendo de algo, dependendo da visão do tutor, dependendo de uma indicação, dependendo que coisas aconteçam para que eu possa faturar.
Quando eu começo a trabalhar com saúde, quando eu começo a trabalhar com o comportamento do consumidor, quando eu começo a trabalhar efetivamente com o contexto todo que envolve o animal, eu começo a ter sim previsibilidade de faturamento, mesmo quando eu estou trabalhando com algum tratamento patológico. Uma atopia, um endócrino, uma físio, uma acupuntura, uma ortopedia. Quando eu começo a entender sobre panorama do tratamento, quando eu começo a entender sobre as fases do tratamento que devem permanecer acontecendo, desinflamação, aceleração de resultados e manutenção, e ele permanece acontecendo o ano inteiro, eu começo a ter segurança financeira porque eu estou garantindo os próximos atendimentos do próximo mês. E aí talvez você comece a pensar, mas Clarice, eu faço o que dá, o tutor vem se quer, o tutor vem se pode. Depende. Bom dia, Patrícia. Tá bom esse café. Então, Clarice, como assim depende? Eu não tenho controle sobre o tutor. Será que não tem? Será que você vestiu realmente a sua camisa de veterinário? Será que você realmente vestiu a autoridade que você tem para prescrever o que tem que ser feito, sobretudo nos cuidados preventivos desse animal? Porque o tutor não tem opção. Quem diz o que tem que ser feito é você. O meu filho, Bento, 2 anos e 6 meses, ele precisa fazer uma cirurgia eletiva. Uma cirurgia de adenoide. Se ele não fizer, ele vai morrer? Não. Mas ele vai viver com desconforto financeiro. Não, eu também. Eu vou viver com desconforto financeiro. Com desconforto respiratório, com inflamação, com antibiótico no inverno. Toda aquela questão vai mudar a face dele, porque ele vai mudar a forma de respirar. Vai ter uma série de consequências. Vai morrer? Não. Então eu tenho escolha se eu quero fazer ou não, se eu vou fazer ou não. Mas o que o médico me diz? Clarice, ele tem uma adenoide severa, ele precisa fazer essa adenoide, porque perceba, olha só qual é o tamanho, o que ele tem de via aérea, o que acontece, o que ocasiona, tará. Então nós já vamos agendar a cirurgia, vamos agendar então a consulta com o anestesista, vamos agendar o não sei o que, o protocolo pré-cirúrgico, e você vai fazer essa coleta, vai fazer isso XYZ, tá bom, vamos fazer. Então percebe, eu não tenho a opção de não fazer, embora eu saiba que eu tenha. Mas se eu realmente estou entendendo qual é a gravidade dessa saúde, eu vou fazer essa cirurgia e é o que vai acontecer, né? Quem acompanha aqui de perto sabe que já faz... Oi, Ju! Já faz algumas semanas que ele tá nesse ciclo antibiótico para sair a secreção 100% para ir poder fazer a cirurgia. E ponto. E dentro disso vai ser feito. Só que o médico tem essa postura, ele tem isso de direcionar, porque afinal é uma saúde humana e a saúde animal é no mesmo conceito. E hoje, quando eu entro em atendimentos veterinários, quando eu acompanho atendimentos veterinários, é comum eu escutar. Então, você pode fazer, se você quiser. Se você quiser é o cacete, se você pode é o cacete. Você vai fazer, nós vamos fazer, assim, assim, assado. O que vai ser combinado é condições de pagamento, intensidade. Por exemplo, preciso fazer o Cytopoint. Não, eu não consigo agora fazer uma aplicação do Cytopoint. Vamos fazer então a Poquel, né? Tô aqui me metendo na clínica, mas é neste sentido. Mas eu vou dizer o que a gente vai fazer o mais top de todos. E dentro disso, quando eu digo que tem que ser feito e vai ser feito, nós vamos adequando o tratamento à realidade do tutor. Mas a minha prescrição sempre vai ser o melhor e o ideal a ser feito. E aí, conforme as condições do tutor, eu vou então adequando, mas deixando muito claro qual é o resultado disso, qual é o tempo que isso vai resultar em tratamento, em cura, enfim, né? Em resposta desse paciente. Quando eu começo a entender sobre isso, que eu sou o cara, ou eu sou médico veterinário, eu tenho autoridade, eu começo a trabalhar em cima também do meu branding. O que é o branding? Posicionamento de marca. Quando eu trabalho o meu branding, o meu posicionamento, quando eu trabalho a minha autoridade, eu faço essa união do todo e começo a trabalhar, sobretudo, as ações comerciais ativas, eu começo, sim, a conseguir ter uma segurança financeira. E tendo todos esses itens de ação, de segurança financeira, de comercial ativo e entendendo como... Opa! Ó, o filtro acontecendo aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Prazer, eu sou a chefe.
Empreendedor se diverte também. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Pronto, sem palavreados. E quando eu começo a unir tudo isso e entender que, não, Clarice, ó, realmente maio pra mim é um mês que é natural o meu faturamento cair. Então eu tenho ações estratégicas para alinhar o meu faturamento em março, abril, junho, julho, para compensar maio. E inclusive eu vou ser tão estratégico, o suficiente que eu posso utilizar maio para fazer as minhas férias. Se eu não tenho demanda de atendimento, se eu não tenho cliente na clínica e as coisas conseguem andar nesse baixo faturamento, eu posso tranquilamente já me preparar financeiramente na clínica, enfim, para tirar as minhas férias. Porque você precisa de férias, porque você precisa viajar, você precisa descansar, porque quando você está descansado, quando você está fluindo, aqui as ideias vêm, os gestores começam a pensar para ganhar dinheiro, vocês começam a entender, porque quando a gente está muito ali na pressão, no problema, na ação, no operacional, a nossa cabeça ela não tem condições de pensar no negócio, de pensar numa ação de marketing diferente, de estudar, de agregar um novo conhecimento, de fazer uma ação diferente. Agora, quando eu tô lá descansada, eu vou ler um livro de outra área que não é técnico, eu vou escutar um podcast, vou ver um vídeo, vou ver um filme, vou viajar, vou para uma cidade que seja do estado vizinho, uma cidade vizinha, e vejo uma coisa diferente, eu estou fazendo conexões, eu estou conectando a minha bagagem cultural com o novo, aí vem as ideias diferentes. E aí vem as inovações da clínica veterinária, vem as inovações do seu negócio, vem a sua motivação. Quando eu começo a ter essas conexões e descansar aqui, aí o meu negócio começa a crescer e andar. Por quê? Porque eu cuidei de quem? Da fonte, do gestor. Se eu não cuido da fonte, se eu não cuido do gestor, eu não vou conseguir estar bem o suficiente para fazer o meu negócio rodar, para fazer coisas diferentes. Isso eu não tô falando de bateu a coach. Não, gente. A gente tá falando aqui de neurologia, a gente tá falando de ciência. Se não me engano, temos uma neurologista aqui nos assistindo. Assim como vocês estudam neurologia animal, sabe, o comportamento é assim, o comportamento é assado, ele movimentou diferente, porque ele tá movimentando diferente. Beleza, mas acontece que a gente também não funciona. Se a gente tá só no operacional, só na pressão, só dentro do problema. A gente precisa sair para fora, respirar, olhar de fora para saber o que está acontecendo. Então, quando a gente começa a fazer sobre isso, a gente começa a ter um domínio sobre o nosso faturamento, porque eu começo a pensar estrategicamente e não agir de forma reativa. Porque hoje a maioria dos donos de clínicas veterinárias, eles têm um comportamento passivo reativo. O que é isso, Clarice? Passivo é quando eu espero as coisas acontecerem, quando eu espero uma doença acontecer, quando eu espero o cliente me indicar. Eu canso de falar com os veterinários, me conta de onde vem os teus clientes. Indicação. Tá, então tu não faz nenhuma ação para captar cliente. Não, eu não dou conta de tanta indicação. Então tá, se der um problema, a gente vai rezar, né? Para que os clientes possam te indicar. Bom dia, Márcio. Oi, Raquel. Para que os clientes possam te indicar para te aumentar o faturamento. Vamos rezar, né? Vamos fazer aí uma reza aí, uma novena boa. Mente sobrecarregada, não, pois é isso aí, Raquelzinha, neurologista, sabe disso. Então, sobre isso, eu tenho que entender. Putz, aí eu tô passiva esperando, vai acontecer? Não vai. Se a Raquel não fizer nada sobre neurologia, as pessoas vão saber o quão boa neurologista ela é? Não vão. E, gente, neurologia é uma especialidade do capeta, pelo amor de Deus. Por que eu digo isso? Porque a minha cunha tá fazendo a pós lá no Incliweb, de vez em quando ela vem me contar as paradas. Não, nem começa que... Olha, tá difícil pra mim. Mas a gente começa a entender sobre isso. Se eu ficar passivo esperando que as pessoas descubram que eu sou neuro, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu tenho doutorado, que eu tenho pós-doc, meu bem, senta e reza, porque não vai acontecer. E quando eu falo de reativo putz, eu tô quase quebrando, eu preciso fazer alguma coisa. Aí é que vocês são iguais aos tutores dos cães, que eles ficam 3 dias sem comer, e aí quando ele tá lá sábado à noite, quase já abraçando Jesus, eles resolvem levar o animal na clínica. E se você tá ali esperando o teu negócio quase quebrar para pensar em alguma coisa no seu negócio, você é igual a um tutor que deixa o animal ficar sem comer 3 dias para levar o animal na clínica. Ou, Raquel, esse dia chegou um caso aqui que se eu sou a tutora desse cachorro, eu acho que o capiroto agindo, porque não é possível.
Não é possível. Do nada. Não, do nada não. Ele começou a ficar duro. A tutora levantou dia de noite, sorte que ela é médica. E tava girando assim, ó. Uns casos cabulosos de neuro. A gente tá pegando aqui. Raquel do céu, olha. Tu ia fazer a festa essa semana aqui. Enfim, só pra comentar. Depois eu te mando umas fotos pra te ver. Ou se tu não quiser ver também, não precisa. Mas eu tava contando, vendo os vídeos assim. Meu Deus, que cagaço que eu levo se eu acordo no meio da noite, cachorro girando igual o exorcista. Mas vamos lá. Então, Clarice, eu entendi que quando eu estou passivo, reativo, meu faturamento só tende a cair, ou com a graça de Deus acontece, liberam aí uma pensão, liberam um 13º, e aí pode ser que as pessoas decidam gastar comigo porque me indicaram. Então isso daí é muito perigoso pro teu faturamento. Mas se você faz parte do time, da galera que caiu o faturamento em maio, e não sabe o porquê, não sabe o que fazer. Ontem já tivemos live do alto aqui. Raquel, sério, olha, não dá. Ainda bem que eu não tenho cachorro. Se eu pego um cachorro neuro, nem sei o que eu faço. Eu acho que eu mando exorcizar. Depois eu levo no neuro, não tô brincando. Então, se eu começo a entender que meu faturamento cresceu, agora é a hora que vocês vão parar, pegar um papel e caneta e entender. Claro, esse meu faturamento caiu aqui também, não sei o que aconteceu, tô achando que é o mês que é cumprido, não teve feriado. Não sei o que aconteceu mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui? Vocês vão fazer o seguinte. O primeiro passo que vocês têm que fazer quando o faturamento de vocês cair é vocês buscarem o que diminuiu primeiro. Diminuiu os exames? Diminuiu as consultas? Diminuiu as cirurgias? Diminuiu as vacinas? Se você tem banho tosa, diminuiu os banhos? Se você tem pet shop, diminuiu a venda do pet shop? A gente tem que entender o que primeiro diminuiu a venda, o que realmente impactou tanto o seu faturamento. E boa parte das vezes é cirurgia e consulta, né? Que é o que nos dá uma margem muito melhor de faturamento. Venhamos e convenhamos? Sim, Clarice, foi isso que aconteceu. Tá bom. E aí quando eu começo a entender o que diminuiu, por que eu gosto de entender o que diminuiu? Foram as cirurgias. Quais são as cirurgias que eu mais faço aqui na minha clínica veterinária? São cirurgias eletivas. Não, Clarice, o que eu mais faço é piometra, mastectomia, nodulectomia, o SH não é eletiva, né? Laparotomia exploratória, onco é o que eu mais faço. Tá, beleza. Então são cirurgias. Eu digo que é prescritiva. Daí o André me diz, Clarice, não se fala cirurgia prescritiva. Pois eu falo. Não sou veterinária, eu falo o que eu quiser. Cirurgia que tem que fazer porque tá doente. Prescritiva. E aí são cirurgias prescritivas. Ok, então quer dizer que eu sou passivo. Os animais não ficaram doentes ou as pessoas não tiveram dinheiro para trazer para perceber que ficaram doentes. Isso é um ponto, se foram cirurgias. Clarice, foram os exames. Aconteceu alguma coisa diferente na tua clínica que as pessoas não quiseram fazer exame ou foi você que estava tão atucanado com as coisas de gestão que tinha que fazer e nem prescreveu exames? Ou foi algum veterinário novo que saiu, um veterinário novo que entrou, um veterinário que saiu, que ele tem uma baixa complexidade de raciocínio clínico, de saber quais exames pedir? Porque isso acontece. Hoje ainda estava em reunião com o laboratório e disse, Clarice, a gente tem clínica veterinária que tem uma média de 120 exames por mês e ela consome 4.000 aqui com a gente. E tem uma clínica veterinária que pede 50 exames por mês e ela consome 4.000. Então a gente começa a entender que isso é falta de complexidade dos casos. Não é falta de complexidade dos casos, é falta de raciocínio clínico do médico veterinário, é falta de experiência do médico veterinário, é falta de entender quais exames eu posso pedir, ou a autoridade do médico veterinário de pedir novos exames. A gente já teve caso aqui na clínica, inclusive, eu tava falando, até o animal no fim vem a óbito e hoje o cliente nos ama, ainda nos ama, né? Era uma cachorra, depois a gente fez necrópsia e entendeu o que tinha acontecido. Era uma cachorra que era coluna, se não me engano. E ela fez coleta de líquor. E ela fez tomografia. E ela fez não sei mais o que. Sei que ela fez uma porrada de exames e dava inconclusivo. Não dava pra ver 100% o que era. Foi feita cirurgia, acho que na coluna. Ela ficou boa, depois ela piorou. E a necrópsia foi vista, depois a gente fez necrópsia. Vários microtumores por tudo, assim, na coluna. Tudo. Então, assim, ele gastou tudo isso, a cachorra morreu e ele entendeu todo o processo. Porque sempre foi muito explicado. Pode ser, vai dar o que ela tem? Pode ser que sim e pode ser que não.
pode ser que confirme o diagnóstico, pode ser que confirme que não é. Então, quando a gente começa a ter essa autoridade, a gente começa a ver a complexidade, começa a entender que existem exames que vão ajudar na complexidade desse raciocínio clínico. Ou eu só vou pedir hemograma e bioquímico? Não faz sentido, né? Então, quer dizer que a minha complexidade de raciocínio clínico, de entender o que eu posso pedir para me ajudar, não existe, tá tudo bem. É experiência, é curso, é especialização. Então, eu tenho que começar a entender o que realmente impactou no meu faturamento. Eu entendi que foi isso, então eu vou entender a causa e vou resolver essa causa. Segundo ponto, depois que eu entendi isso daí, que eu meditei, que eu entendi sobre isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer uma lista de quais são os itens, os serviços ou os produtos que mais me dão lucro dentro da minha clínica veterinária. Clarice, o que mais me dá lucro é procedimento eletivo, porque eu movimento várias áreas da clínica. Cirurgia, mão de obra, avaliação, os exames, e às vezes a gente faz os exames da avaliação pré-cirúrgica e aparece algo, um endócrino da vida, um cardiopata da vida que primeiro tem que tratar para depois fazer o procedimento. Então tudo isso são coisas que acontecem e aí movimentam vários setores da clínica que aumentam o faturamento meio que instantaneamente. Então o que eu vou entender sobre isso? Bom, se eu entendi que é isso que mais me dá lucro, eu vou fazer ações para que eu venda mais disso. E uma das coisas que eu gosto de trabalhar muito na clínica veterinária é a parte de reativação. Por quê? Se eu já tenho toda uma carteira de clientes que já passou por aqui, que faz tempinho que não vem, é sinal que eu tenho muito ouro na mão para movimentar, porque ele já conhece meu atendimento, ele já sabe a experiência que é ser nosso cliente, ele já sabe quão bom nós somos. Nós não precisamos percorrer todo o caminho de conquistar a confiança desse tutor, de conquistar a segurança desse tutor e tudo mais. Então ele já sabe como é que é aqui que realmente tem que pagar a consulta, que tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, né? Esfriou. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os clientes inativos de 1 ano, 1 ano e meio, e eu vou mandar mensagem perguntando, lembra, antes de ter, não seja interesseiro, seja interessado, gere valor para essa pessoa. Então, antes de tudo isso, o que eu vou fazer? Eu vou mandar mensagem para essa pessoa perguntando: oi, fulano, passando para saber como é que o Zequinha está. Já faz 1 ano, 1 ano e meio que ele não vem. E dentro disso a gente tem a preocupação de saber como estão os dentinhos dele, porque nesse tempo é muito comum ter acúmulo de tártaro, acúmulo de tartarizador de dente, daquilo tudo. Para de falar mãe de quê, tá? Tarectomia, não vem com esse papinho não. Você tá falando com uma pessoa que não entende o que você entende. Então, e aí você convida para fazer uma avaliação. Só que como já é cliente, eu realmente sugiro que seja uma avaliação bucal de no máximo 20 minutos e que seja gratuita. Lembra, não é uma consulta, é uma avaliação. Clarice, não vou fazer de graça. Tá bom, então cobra um valor simbólico, que se for percebido algo, você vai descontar o valor da avaliação do procedimento. Como eu não vai divulgar isso nas redes, não vai divulgar alô louco no stories, não. É reativação para quem já é cliente. Então faz sentido. Por quê? Porque quando ele vem, ele vai vir, ele já sabe que alguma coisa vai ser oferecida. E você vai preparar essa pessoa para não achar que é uma consulta grátis. Você vai enviar um manual explicando que vai avaliar somente a boca, que se for percebido algo diferente, ele vai ser encaminhado para uma consulta paga. Então tu já vai alinhar as expectativas com esse tutor, tanto no manual quanto no questionário pré-consulta. E aí dentro desta avaliação, quando esse tutor vier, você vai preparar toda a experiência desse cliente. Aí você manda, sei lá, terça-feira. Aqui as avaliações são feitas terça-feira de manhã. Aí terça-feira de manhã se faz 2, 3 avaliações. E dentro delas, geralmente, de 3, 2 pessoas sempre fecham. E dessas 2, geralmente eles já renovam vacina, vermífugo. E sempre tem alguns casos no mês que é endócrino, tá cardiopata, tá acontecendo alguma coisa, e aí é necessário fazer o tratamento primeiro, para depois fazer o procedimento eletivo, que seria a profilaxia. E por que eu gosto da profilaxia mais do que da castração? Porque a castração, se você fez direitinho, a gente faz uma vez só, né? Não tem problemas. Agora, a profilaxia é algo que a gente vai fazer de tempos em tempos. E outra coisa, algo que acontece junto,
que não tá no script, mas que sempre acontece nessa reativação para profilaxia, é as pessoas lembrarem de você, lembra? Quem não é visto não é lembrado, quem tá em evidência é sempre lembrado, as pessoas estão querendo ir até você. Você vai ver, putz, é verdade, eu lembrei que eu precisava fazer a vacina do Chiquinho, eu lembrei que eu precisava fazer, nossa, eu tava pensando em vocês, estava enrolando para chamar vocês que, sei lá, apareceu um negocinho na pele, a pata, aconteceu aqui vários, a pata tava inchada, daí veio aqui, teve um que era, ai, nossa, eu tava pra ir aí mesmo, tá, ele tá com uma bolinha debaixo da boca, aqui, né? Eu tinha que ter a foto, eu tenho que ter foto e prints pra vocês, que gente, aí veio a bolinha na boca, a bolinha na, como é que, eu não sei o nome técnico, mas sabe quando fica aquele negócio de saliva aqui? Era uma puta bola aqui de saliva, tipo, muito grande a bolinha que ela disse. Daí foi marcada uma consulta e foi feito todo o procedimento, enfim. Então várias coisas vão acontecer junto para essa ação da profilaxia. Então isso é algo que eu gosto de fazer bastante dentro da clínica veterinária, que é essa reativação contínua de profilaxia. Tipo, não para nunca, não é mês da profilaxia, não, sempre, nunca para. As reativações não param nunca. Por quê, Clarice? Porque eu sempre vou ter cliente que faz o ano que não vem e eu sempre preciso estar monitorando o meu faturamento e sendo ativo na prospecção, sendo ativo na parte de manter o cliente voltando, tá? Essa é outra parte que a gente faz quando o faturamento cai, a gente vai para ação. Outra ação que você precisa começar a fazer com seus veterinários. Imagine que você vai pegar um táxi agora e você vai entrar no táxi e vai dizer para ele assim: fulano, me leva. Ele vai dizer o quê? Aonde? Não, só me leva. Pra onde? Só vai indo e me leva. E você não diz pra onde está indo. Não faz sentido, né? É a mesma situação quanto a clínica veterinária. É você ser sozinho, já empreender já é solitário. Então você imagina ser um gestor com um time de veterinários, auxiliar, atendimento, e você não dizer para onde a clínica está indo. Olha, a gente precisa bater esse faturamento. Ah, mas eles vão achar que eu tô ganhando muito dinheiro e vão pedir aumento. Não, porque você abre, ó, a gente consome isso, a gente custa isso, nosso objetivo é aumentar, é ter unidade, é fazer não sei o quê. Diz pra onde você tá indo e qual é a meta da semana. Ó, a gente precisa faturar esse mês, ou vender tantas cirurgias, ou vender tantas vacinas, ou fazer tantos exames. Pra quando não é empurra-terapia, mas deixar claro sobre isso, pra onde você está indo, para o time engajar com você. E uma coisa que a gente tem que fazer se o faturamento tá caindo é porque você não está fazendo meta, ó, dedo no pulso. Você tem que monitorar a sua equipe. Semanalmente, reuniões precisam ser feitas para quê? Para dizer qual é o caminho da semana e avaliar o caminho da semana passada. Porque eu vejo muita gente, bota a meta na parede. Aí a porra do número na parede que as pessoas ficam se batendo para saber como é que vão chegar naquele número. Um bom gestor, ele bota o número na parede e traça as ações de como vocês vão chegar lá. E pede a opinião das pessoas, do time. Por quê? Muitas vezes você não tá naquele campo de batalha que o fulano tá e não sabe o que acontece. Senão, ó, o chefe, o vet, gestor, eu acredito que a gente fizer desse jeito é melhor. Vamos fazer assim? Então vamos. E aí você põe a responsabilidade de cada um. Porque eles deram ideia, eles vão querer defender a ideia deles. Porque eles não vão querer dizer que eles erraram. Então as coisas vão acontecer. E toda semana, bateu? Comemora. Não bateu a meta da semana? Na reunião, ao invés de comemorar, por que não bateu? O que vocês acham que aconteceu? O que influenciou pra gente não chegar lá? E aí você engaja o time como um todo e bate a meta. Todos os meus alunos e mentorados que batem meta, que batem terceira meta com a Michelle, sabe qual é a diferença? Reunião semanal. Ela diz, Clarice, a reunião semanal parece que é chato. Ai, não. Mas depois que a gente começou a fazer do jeito certo, como tu ensina, eu nunca mais não bati meta. Tanto é que eu aumentei as metas, porque estava muito fácil de bater meta. E hoje ela fatura 240 mil, 250 mil em cidades que juntando dá 18 mil habitantes. Aí tem neguinho aí em cidade de 100 mil habitantes que não passa dos 60 mil. Percebe? Então monitorar essas metas, engajar esse time, trazer ele pra junto, é o que vai fazer acontecer. O que não pode acontecer é você botar um número na parede e dizer, vai, se virem. E chegar final, não bateu a meta, esculachar todo mundo. Aí todo mundo, como nunca vai chegar naquela meta, vai se sentir frustrado. E se sente frustrado, toda vez que você chega com alguma coisa diferente, ele vai pensar, chegou, né? Lá vem o fulano com mais uma coisa pra inventar moda com a gente. Isso só acontece porque você não tá monitorando. Desculpa vai te dizer, mas hoje tudo que acontece no seu negócio não é culpa do seu funcionário, não é culpa do cliente, não é culpa da crise.
a culpa é sua. Ah, Clarice, mas o meu funcionário não tá engajado, ele não se compromete, ele não vende. Quem foi que contratou? Quem é que tem que dar feedback? Quem é que tem que treinar? É você. A gente não veio preparado para fazer resultado, para dar resultado. Hoje a gente tem um sistema educacional industrializado, um sistema educacional que é a base de número e nota, que não tem muita iniciativa dentro das escolas. Tá mudando aos poucos? Tá mudando aos poucos, mas hoje o profissional que você tem aí é você que vai ter que educar para a cultura da sua empresa, para o tipo de atendimento que você quer prestar. É muito comum, quando eu começo a fazer lançamento, abrir turma, fazer os anúncios dos 200 mil, vir protetor, ONG, no meu direct dizer, tá, e os cuidados com os animais, como é que fica, não é importante? Isso é ser dinheirista. Isso é, meu bem, mas deixa eu te contar um negócio. Pra gente conseguir medicar, pra gente conseguir fazer cirurgia dos animais de rua, a gente precisa de dinheiro. E hoje a iniciativa pública não dá conta disso tudo. Então o veterinário precisa faturar 200 mil para ele ter uma margem para fazer os projetos sociais dele, seja com ONG XYZ. Caso contrário, a gente não consegue fazer uma boa ação. E mutirão de castração é você assassinar o seu maior parceiro de ONG, que é o médico veterinário. Porque ele trabalha, não vê a cor do dinheiro, se agarra com unha e dente no tal do burnout, e aí ele entra em depressão. E daí? É isso que a ONG quer? Ou a ONG quer uma clínica veterinária boa o suficiente, que fature muito bem o suficiente, para parte desse faturamento ela destinar para ajudar quem ela quiser e como ela quiser? Sem gritar os quatro ventos para atrair gente que não interessa para a clínica. A minha avó sempre disse, o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. Se eu realmente quero ser um veterinário que ajuda, que faz essa parte social, não preciso gritar os quatro ventos, prejudicar o meu faturamento e prejudicar, inclusive, o faturamento que vai me ajudar a fazer ação social. Então, tudo é questão de pensar estrategicamente. Se eu realmente tenho o objetivo de ajudar, eu preciso faturar muito bem, obrigado, para ter uma parte desse dinheiro destinada para minha ação social e para ajudar ou a ONG, ou você ter os seus próprios cadastros e ajudar, destinar um valor específico para isso. Então, eu gosto muito, porque hoje, por exemplo, foi um dia que eu recebi uma ONG. Nem excluí, nem abri a mensagem. Os animais. Se os animais, para serem cuidados, tem que ter dinheiro, né? Não cai um propofol do céu, não cai um fentanil, ou tá caindo aí para vocês o florano mesmo, sem condição. Uma pós de neurologia, uma pós de cirurgia de tecidos moles. Estão dando por aí de Vard? Não estão. Eu preciso pagar para fazer isso. E as melhores instituições, inclusive, têm um valor bem acima, porque eles contratam profissionais acima da média. Então, vocês também, vocês precisam se despir dessa questão de ONG e de cair nessa lábia. Para você ajudar, você não precisa não cobrar. Você precisa cobrar muito bem para destinar um dinheiro para quem realmente precisa de ajuda. E não vem com essa conversinha barata de os animais não precisam de ajuda. Isso é bonito, ajudar com o dinheiro dos outros. Então é sobre isso, sabe? Eu não acredito que não deva se fazer. Eu acredito que tem que fazer. Mas para fazer a gente precisa de dinheiro. Vamos combinar? Vamos adultizar o dinheiro, porque hoje eu vejo uma infantilização do dinheiro absurda. Não se fala de dinheiro é ruim. Quem disse que dinheiro é ruim? Quem falou? Dinheiro te dá segurança financeira, o dinheiro te dá um teto, um alimento, o dinheiro te dá bem-estar, saúde para sua família, para o seu time, para os animais que realmente precisam. Eu quero acabar com essa infantilização do dinheiro. Adulto precisa de dinheiro. Sabe aquelas piadinhas? De que beijar no cinema nada, eu quero é boleto pago, né? Dia dos namorados, eu adoro esses memes que aparecem por aí. Então a gente precisa disso, eu preciso de dinheiro. Eu não ia conseguir fazer a cirurgia do meu filho sem dinheiro. Vocês vão conseguir fazer a cirurgia sem dinheiro aí? Porque eu não consigo. Me avisa como é que você faz, no amor, no like, no sei lá o quê. Não faz, então eu quero que vocês adultizem os dinheiros de vocês. Por isso que eu estou prometendo te ensinar na prática a ter uma clínica que fatura 200 mil. Que é para você ter segurança, o seu time ter segurança, você conseguir fazer boas ações. É sobre isso, Pet Shop Bernardo, é sobre isso. Vamos adultizar o dinheiro? Eu brinco, né? Sabe que aqui eu tenho uma brincadeira, eu digo assim, antes eu dizia, não, eu não quero. Sabe o que eu dizia antes? Eu dizia assim,
Não, eu não quero ser rica, eu quero viver confortável. Só que vamos pra, né, quem acredita em energia, a gente emana e a gente atrai o que a gente pede, né? Eu não quero ter uma vida confortável. Hoje eu entendo sobre isso, porque uma vida confortável eu ainda tô contando moedas. Eu ainda tô pensando, e se eu posso, e se eu não posso? Hoje eu digo, eu quero que vocês me digam o que vocês querem. Depois de entender que uma vida confortável tem limitações sempre. Eu não posso ajudar mais pessoas, eu não posso chegar a mais lugares, eu não posso. Isso fica meio inviável se eu só tenho uma vida confortável. Depois que eu entendi isso, eu digo, eu não quero ter uma vida confortável. Eu quero ter tanto dinheiro, eu quero estar tão bem financeiramente que os meus amigos, as tias, os familiares vão dizer, nossa, só pode estar vendendo droga. E eu não quero dizer, que me digam que eu estou vendendo droga. Eu quero que me digam que eu só posso estar vendendo droga pra maçonaria. Porque, né, ou é maçom ou tá vendendo droga. A galera sempre fala quando tem dinheiro, né? Se não, aí um amigo meu de uma anestesista da clínica, não, disse, Clarice, se é pra maçonaria, tu tá vendendo criança pra maçonaria. Eu disse, pode ser. Mas não é só sobre o dinheiro, porque ter tanto dinheiro quer dizer sobre eu vou conseguir ter mais condições para ajudar tantos outros médicos veterinários. Eu vou poder fazer o VET empreendedor. Quando eu chegar nesse nível, quer dizer que o VET empreendedor está numa proporção tão grande, que eu já tô chegando na minha meta de ser uma escola de empreendedorismo a nível de América Latina, não só no Brasil, mas na América Latina. Então tu imagina quantos médicos veterinários vão estar valorizados e também vão estar dizendo lá na cidade desses médicos veterinários, de repente eles vão ter lá um projeto de castração, um hospital popular deles ali, mensal, porque eles estão faturando muito bem. E aí vão estar dizendo, né, só pode estar vendendo droga, só pode estar vendendo droga pra maçonaria. Então já sabe, ó, meu objetivo é vender droga pra maçonaria. Boba, né, besteira que eu falo. Mas é sobre esse sentido, porque na real não é sobre o dinheiro, é sobre o que ele consegue proporcionar pra gente e pra quem tá ao nosso redor, tá bom? Então, Vex, espero ter ajudado vocês. Se vocês aí caiu o faturamento, sabe que tem jeito. Acabei de trazer algumas opções pra vocês trabalharem sobre isso. Eu espero que a gente tenha aí uma boca bem grande pra maçonaria, todo mundo junto. Um novo negócio aí na veterinária, tá bom? Então, Vex, lembrando que o nosso esquenta vai até sexta. Então amanhã é nosso último dia de esquenta do Segredo da Clínica Veterinária. Segunda-feira começa oficialmente o nosso evento Segredo da Clínica Veterinária. Lembrando que nos grupos eu já liberei o acesso para nossa comunidade secreta. Aline, sim, essas lives ficarão salvas. Todas do esquenta ficarão salvas somente até esse domingo. E elas estão salvas aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook do VET Empreendedor. Então vai lá, assiste, maratona todas elas. Tem muito conteúdo de valor, sério. Eu poderia tranquilamente salvar todas elas e transformar num mini curso, numa imersão, para vocês conseguirem ter várias situações aqui para resolver na vida de vocês, tá bom? Então, por que... Clarice, mas por que tu me confunde, Clarice? É muita live, é muito evento. Por quê? Por que esse evento? Porque dentro do evento Segredo da Clínica Veterinária 200 mil... Que bom, Raquel, que tu gostou! Dentro do evento Segredo da Clínica Veterinária 200 mil, eu estou te mostrando na prática os dados para você ver como é possível e os caminhos para você conseguir faturar 200 mil na sua clínica. E muito VET que às vezes não acha possível, não entende esse universo, que às vezes está ali travado nos 60 mil, nos 40 mil de faturamento, ele olha esse universo todo e pensa, possível. Então quando eu começo a trazer essas VET Class, eu estou trazendo esse tipo de VET Class para mostrar para vocês que é possível. Opa, hoje eu vi técnica para aumentar o faturamento. Opa, hoje eu vi técnica para entender a queda do meu faturamento. Opa, hoje eu vi técnica para mandar pastar cliente mala. Então, quando vocês começam a entender que esse universo é possível, vocês chegam muito mais preparados para o nosso evento. Entendeu? Para entender o que tu vai receber lá. Tá? Então por isso que eu faço esquenta, que é pra já ir, eu digo que são pequenas marteladinhas na cabeça de vocês, que aí quando chega no evento eu dou uma porrada só e ela abre pra ver que é possível, entendeu? Assim, mas é no amor, é bruto, mas é com carinho, tá? Então eu espero vocês amanhã 11h30 ao vivo e a gente se vê oficialmente no nosso evento dia 6, maravilhosamente juntos, tá? Então vai, um grande beijo pra vocês. Espero vocês ao vivo amanhã na nossa VET Class, 11h30 da manhã. E como eu sempre digo, o que eu sempre digo? Um grande beijo e empreenda, veterinário.